Uma das coisas que mais me impacta na história bíblica é ver como homens e mulheres eram comprometidos com Deus. E não falo de qualquer homem e mulher, falo daqueles que receberam a unção profética da parte de Deus. Vemos a história de Davi que, com a unção profética de Deus, mostrou para um rei e um exército inteiro como derruba gigantes. Vemos a história de Daniel que, com a unção profética, soube dominar os leões. Vemos a Josué que, com a unção profética, derruba uma muralha inteira. Vemos a Esther, com esta mesma unção, entrar sem ser chamada e receber sua bênção. Vemos como Débora mostra para Baraque o que é ter a unção profética e ser comprometida com Deus. Ela mostra sem temer e sem temor que para derrubar um exército basta ser comprometido com Deus. Eu poderia estar aqui falando de muitas mulheres e homens que, por estarem comprometidos com Deus, receberam as suas grandes vitórias. Mas hoje, em especial, falarei de um pequeno que, com apenas 12 anos de idade, entrou no templo, não para apreciá-lo, mas para mostrar para os entendidos da lei o que significava o verdadeiro templo e ser comprometido com Deus. No livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, lemos o seguinte: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminhando de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontravam, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Para nós, os gentios que recebemos a Cristo como nosso único Salvador, devemos ter um ponto muito importante em nossas vidas. E este ponto é sobre o sacrifício de Deus. Quando falamos do sacrifício de Jesus, todos nós olhamos para a cruz, recordando-nos de tudo isto que passou com Jesus, que morreu por cada um de nossos pecados. E quando vemos este ato tão glorioso, realmente devemos pensar que o que estamos vivendo e passando não se compara ao que ele viveu. Por isso é bom sempre recordar o sacrifício de Jesus, porque quando você olha suas debilidades, teus erros, está olhando os processos que está vivendo. Quando você olha e vê o processo que Jesus passou, você tem que erguer a cabeça,
enxugar todas as suas lágrimas e seguir adiante com fé, porque não se compara com o que você está vivendo ou passando. Ele carregou sobre seus ombros o pecado de cada um de nós. Imagina se nós estamos caindo diante de certas dificuldades, imagina com o pecado de toda a humanidade. Jesus carregou por você e por mim e de uma maneira tão forte, terrível e vergonhosa. Morrer em uma cruz como um ladrão, um impostor, sendo o Rei dos Reis e sendo o Senhor dos Senhores. Quando você observa este ato, você diz: realmente minha dor não vale nada, não se compara. Por isso que todos nós temos que cada dia render diante do Senhor e sermos comprometidos com Ele. Porque o que Ele passou por amor a nós não se compara ao sofrimento que você está vivendo hoje. Não se compara à dor que você está padecendo hoje, não se compara. O que Ele sofreu realmente vale a pena. Vale a pena a dor que Jesus padeceu por mim e por você, para que hoje possamos ter este grande acesso direto ao Pai, ao trono celestial de Deus. O sacrifício de Jesus nos abriu as portas dos céus, nos fazendo viver esta nova temporada de vida, deixando-nos de ser meninos para sermos maduros na fé. O sacrifício é a representação de um novo tempo, um novo começo para nos envolver e nos inundar em seu conhecimento. Éramos como meninos na fé, adoecidos de informação e de conhecimentos, por isso cometíamos tantos erros, porque éramos como meninos, sem Deus, sem informação e sem conhecimento. Éramos doentes de conhecimentos, por isso a palavra diz que Ele, Jesus, veio não só para nos tirar do pecado, mas da escravidão espiritual que nos rodeava. Por isso hoje somos salvos, livres e curados. Hoje temos acesso direto ao céu. Nos prostramos diante deste Rei para recebermos a informação viva e revelada de sua palavra, que é doce ao nosso paladar, nos dá vigor e nos faz seguir adiante. Isto é maravilhoso e significa que se abraçarmos a palavra de Deus em nossos corações, em meio a qualquer situação, a informação que receberá não é a que você dá, é a que o céu dará através da revelação da palavra ao seu coração. Por isso devemos amar os evangelhos, porque são eles a revelação do poder de Deus. Amar os evangelhos tem que ser a nossa prioridade, porque são deles que sai a sabedoria para uma vida plena. Verdadeiramente é um maná que desce do céu. Hoje vemos uma geração doente de informação e conhecimento. Uma geração que voltou ao cativeiro, escravizando e submetendo a informações e conhecimentos que gera frutos para a carne. Não são comprometidos com Deus e com as informações e os conhecimentos do céu, que é a correta. Não as que te brinda a essas igrejas, a estes congressos, a estas escolas e a estas redes sociais, mas a que brinda os céus. Jesus, quando era confrontado pelos fariseus, os ministros da lei, ele dizia: eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Jesus dizia isso por quê? Porque ele não era comprometido com nenhuma lei do homem, não era comprometido com os fariseus e com seus ensinamentos, porque os fariseus eram comprometidos com o Deus da terra, mas Jesus era comprometido com o Deus dos céus. Por isso ele dizia: eu sou lá de cima, das alturas celestiais, ou seja, a informação e o conhecimento de Jesus vinha direto do trono do Pai. Diferente dos fariseus, que seus conhecimentos
eram desta terra, baseada em uma teologia de conhecimentos que não gerava fruto, mas escravidão espiritual, não só para eles, mas também para os demais. E isto me impacta, porque quando lemos lá no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, vemos um Jesus que tinha um grande compromisso com Deus. Verdadeiramente o sacrifício de Jesus é a base do meu compromisso. Eu não posso comprometer-me com Deus se não entendo o sacrifício dele. Por isso vemos um Jesus sendo adolescente, sendo a palavra viva e comprometido com Deus. Aleluia! A palavra comprometido significa acordo e trato. Quando lemos Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 52, nos impacta em ver uma criança de 12 anos de idade, com tanta sabedoria e com tantas respostas dadas aos doutores da lei. Eram os que faziam as suas perguntas a Jesus. E hoje em dia você pergunta a um pastor o que significa os evangelhos, ele vai te responder que os evangelhos significa congregar, dar dízimos e ofertas. Não tem raízes espirituais. Suas raízes são desta terra, mas Jesus nos deixa claro aqui que a sabedoria é o conhecimento de Deus. Vem através de estar comprometidos com Deus e com o reino dos céus. Aquele que absorve o conhecimento do alto enriquece o seu interior. Os doutores da lei ouviam e perguntavam, e todos os que ouviam a Jesus se maravilhavam de sua inteligência e de suas respostas. Quando os pais de Jesus viram que ele estava no templo, se surpreenderam e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele, Jesus, lhe respondeu: Por que estão me buscando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aleluia, que forte isso! Estava tratando dos negócios, já estava nos negócios do seu pai, aleluia, já estava equipado para fazer a obra de Deus. A força de uma pessoa não repousa nas coisas dessa terra, está nas alturas celestiais. A nossa força espiritual está em nosso interior. É desde dentro que surgem as águas que nos promovem a sermos mais espirituais e está nos negócios do nosso Pai. Aleluia! Por isso, é necessário estarmos sempre diante de Deus, rendidos em sua presença, ser comprometidos com Ele e com seu reino. Aleluia! A sua responsabilidade é provocar que a sabedoria de Deus esteja em você e em seu interior, para que você possa entrar nos negócios de seu Pai. Os pais de Jesus não compreenderam as palavras que Jesus dizia. A palavra diz: e desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava em seu coração todas as palavras. Maria pensava e meditava em todas estas ações de Jesus. Mas o que mais me impacta é como uma criança de apenas 12 anos estava acostumado e estava decidido a obedecer a Deus e a completar o projeto de Deus, apesar do sofrimento que ele teria que passar.
Vemos a um pequeno de idade decidido a comprometer-se. E quando falamos da palavra compromisso, falamos de obrigação, falamos de pacto, falamos de responsabilidade. E isto é um ato que a nós nos compete. Por isto digo, o sacrifício de Jesus é a base do meu compromisso. Aleluia! Em Romano nos diz que o amor de Deus se apoderou de nós. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestade, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Cristo domina nossas vidas. Nenhuma obra realizada por você, se não está condicionado ao amor de Deus, não é válido. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ou seja, sem amor, você só faz ruídos e não tem frutos. Para fazer a obra de Deus, seja na vida de uma pessoa, seja nas ruas, seja no trabalho ou em casa, é porque o amor de Deus te impulsionou a isto. Não é pela força, mas pelo amor introduzido dentro do seu coração. Se você sente um desejo incondicional por fazer uma obra através de Deus, não há nascido de ti. Há nascido do amor de Cristo que está depositado dentro do seu coração. Por isso que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nenhuma coisa criada vai nos separar do amor de Cristo Jesus, que é o nosso verdadeiro Senhor. O que vai te impulsar a abraçar os negócios do seu Pai amado é o amor dentro do seu interior. Nada vai fazer você levantar as mãos, nada vai fazer você orar, cantar, ministrar, se não for por meio do amor. E o amor de Deus que nos impulsa a buscar-lhe. É o que Deus nos ensina, que o amor de Cristo nos empurra, nos conduz e nos leva com força a um rio cujas águas não secam. Aleluia! Somos soldados de Deus, um soldado de Cristo pronto para trabalhar e cumprir sua boa vontade, porque seu sacrifício na cruz me compromete a ter um compromisso direto a Ele e a sua obra. Desde o momento que você elige aceitar e caminhar com Cristo, Ele, o Cristo, te faz um agente, um embaixador do reino de Deus. Aleluia! Portanto, você tem uma palavra que se chama Constituição do Governo do Reino de Deus, que é a palavra revelada. E quando você caminha com ela e por ela, a luz de Deus e o governo de Deus começa a caminhar ao seu arredor. Por isso te faço essa pergunta: que reino você pertence? Com quem você está sendo comprometido? A que rei você está servindo? Porque aqueles que são comprometidos com Deus servem somente a Ele, ao Rei dos Reis. Não servimos qualquer um. O compromisso que temos é com o eterno, o princípio e o fim, o alfa, o ômega, aquele que é desde o princípio e será até o final. Aleluia! Muitos perdem a força, sentem desanimados e cansados, porque estão sobrecarregados com as cargas pesadas do homem. Estão comprometidos com placas, títulos e obras que muitas das vezes não dão frutos. Deus te escolheu a ser embaixador do seu reino. Deus te escolheu a ser comprometido com Ele. Deus te escolheu a fazer a vontade dEle e ser conhecedor da sua verdadeira palavra. O sacrifício
sacrifício de Cristo é a base do seu compromisso. Como podemos pagar tudo a Deus? Não se pode. O que podemos é sermos gratos dia a dia, dando tudo por Ele e para Ele. Há uma frase muito certa que diz: pode tentar servir a Deus sem amar-lhe, mas não pode amar a Deus sem servi-lo. Porque somos e fomos escolhidos para sermos suas grandes testemunhas. Por isso, se amas a Deus e seu sacrifício, sempre estará disposto a ser comprometido com Ele. A palavra diz em Salmo 116:12 que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feitos. Tenho eu algo que dar ao Senhor? Sim, não poderá pagar o que Ele fez, mas sim, tem algo que pode fazer, e é ser representante e embaixador do seu reino, para fazer e cumprir com seu compromisso e com sua obra aqui em essa terra. Sejam representantes, embaixadores de Jesus Cristo. Isto não tem preço, isto é um presente que Ele nos dá gratuitamente. Ainda que passamos por adversidades, temos Cristo, o centro de nossas vidas. Portanto, ponha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. A Ele dai toda a glória, porque você representa um reino real e verdadeiro. Não me escolheste, diz o Senhor, vós a mim, mas eu, o Senhor, vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Se quereis ter uma vida plena e abundante em Deus, sejam comprometidos com Deus, porque só Ele te dará os conhecimentos que são os verdadeiros tesouros do céu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!